minuto e 15 para eu tentar sair do meu lugar aqui. Acabou de passar uma moto, jogou água na minha cara, porque eu tô com o vidro um pouquinho aberto aqui, que para variar o meu ar-condicionado não está funcionando. Ver se funciona alguma coisa aqui. Eu não consigo enxergar para sair daqui, galera. Vocês não têm noção o caos que tá. O ar-condicionado do carro quebrou. Eu não enxergo de verdade, cara, de verdade. Eu tô num beco sem saída aqui, tentando sair com o meu carro que tá parado numa guia. Eu tô a 10 metros mais ou menos num semáforo e eu não consigo sair, cara. Não consigo sair. Tem muito carro com o farol desligado, então você não enxerga, não dá pra acelerar e sair. E eu tenho um assunto muito sério pra falar com vocês. Um assunto sério que quando eu digo, aê, consegui. Quando eu falo sério é algo que tá me incomodando e eu não sei nem como falar aqui. Eu pus o microfone pra ver se não interfere o som ambiente, som de fora. Nossa. Não gravei nada hoje por dois motivos. Meu carro quebrou. Eu estava numa cidade próxima aqui, cidade próxima mesmo, assim, né, praticamente um distrito da nossa cidade aqui. E na pista o meu carro começou a vibrar muito e de repente ele começou a jogar para o lado esquerdo, assim, absurdamente. A Carol começou a ficar nervosa, estressada. E eu não entendia muito o que podia ter acontecido. Eu imaginei que tinha quebrado uma caixa de direção, alguma coisa assim. Mas era a homocinética. Em resumo, a homocinética quebrou. Tinha um tal de morceguinho no carro que eu também não faço ideia. Então, enfim, tive alguns perrengues hoje aqui na parte da manhã. E o principal, né? Hoje, infelizmente, nós perdemos um aluno da academia. Perdemos o aluno no que se diz respeito de perder mesmo, de ir embora. Infelizmente, um aluno muito querido, um cara maravilhoso, 62 anos, que vinha lutando contra uma obesidade, vinha lutando com a sua pressão alta, com hábitos antigos, né, que tinha muito estresse, muito trabalho, muita coisa, até que ele, há 2 anos, ele vinha nos procurando para cuidar um pouquinho da saúde dele. Então, por 2 anos, eu e os professores da academia éramos responsáveis por isso, por cuidar da saúde desse aluno. Infelizmente, ontem ele veio a óbito. Hoje foi o enterro, né, o velório. E eu queria gravar, eu queria conversar com alguém, que eu fiquei sem reação, sem saber muito o que falar com as pessoas, o que pensar. Sozinho já vi que a minha cabeça trabalha muito e muitas vezes é difícil até eu falar aqui. Eu estou dirigindo, estou tentando raciocinar com vocês. Eu não tenho com quem conversar, eu não posso conversar isso com a Carol, não posso conversar isso com outros alunos. Um caminhão bem agora do meu lado aqui. Eu não tenho muito com quem me abrir, com quem conversar. Não é a primeira vez que eu perco um aluno, vamos falar assim, né? Eu sou agraciado de ter muitos alunos por muitos anos, por cuidar principalmente de famílias, né? Esse aluno nosso em questão, por exemplo, o filho, a filha, todos eles treinam com a gente. E eu parei para pensar hoje e eu vi que quantos alunos que a gente atende e que nós atendemos a família toda. Então a gente é responsável pela saúde de famílias em geral. E não foi a primeira vez que a gente perdeu alguém. Eu sinto muito essas perdas que eu tive, porque as pessoas nos procuram com a ideia de cuidar da vida delas.
cuidar do bem mais precioso que uma pessoa pode ter, que é a sua saúde. Duas pessoas em especial, essa de hoje e uma que aconteceu há 2 anos atrás, eram duas pessoas que eram muito próximas da gente, de convívio diário, de confidências, de situações em que não é só uma relação de professor-aluno, de pessoas que você vai num médico e passa numa consulta. Eram duas pessoas de convívio diário, duas pessoas em que confidenciavam sua vida para mim, principalmente, mas que a gente aprendeu a realmente a fazer parte da vida deles. Um em especial, por incrível que pareça, as duas pessoas morreram de problemas no coração. Duas pessoas que traziam na herança essa condição na saúde. Uma jovem, 50 anos, nem isso. E esse de hoje, 63 anos. Eu tenho uma sensação de perda muito grande, a ponto de me questionar profissionalmente. Eu sei que o que levou a acontecer isso com essas duas pessoas vai muito mais além do que eu podia fazer. Eu não tenho controle total sobre as pessoas, eu não tenho controle sobre a hora que chega delas, mas está sendo um baque desde da pandemia. Constantemente eu vendo pessoas que eu ajudei a cuidar da saúde, que nos procuraram porque alguma coisa fez com que eles percebessem que tem que cuidar da saúde, e eu os perco. Eu entendo que é algo natural da vida, algo natural, consequência da vida que você leva, mas eu fico com uma sensação de perda muito grande em todos os sentidos, como pessoa, como amigo, como profissional principalmente. Eu sei da minha competência, eu sei de tudo que eu faço de bom e que melhoro na vida das pessoas, mas será que eu devia estar fazendo mais? Conscientizando melhor essas pessoas, atingindo as pessoas que vão chegar nessa idade, que vão ter essa condição, que descobrem essa condição de saúde, a se cuidar mais, a procurar logo fazer alguma coisa para a saúde. Trabalho em excesso, má alimentação, estresse diário. Eu venho vendo muitas consequências de tudo isso. Não foi à toa que esse ano eu diminui o meu ritmo. E eu precisei cuidar mais de mim. Mas por quê? Como? Como fazer para chegar mais na saúde das pessoas? Como fazer as pessoas entenderem que elas têm que se alimentar melhor, se exercitar, dormir, beber água, tomar sol? Tem tanta gente falando isso na internet, cara. O meu público hoje, ele é composto hoje por 60 a 65% de pessoas acima de 50 anos. A nossa academia, o nosso estúdio, ele não é, a gente sabe que não é de acesso a geral, até por espaço físico também. Hoje, fico feliz de ver essas pessoas acima de 50 anos realmente procurando, buscando a saúde, mas eu vejo que são pessoas que demoraram demais para procurar. Demais. Eu tenho exemplos aqui de alunos com 80 anos, 80, com muito mais saúde das pessoas que têm 50. Mas que por algum motivo essas pessoas de 80 a vida inteira foram ativas. A vida inteira buscaram se alimentar bem. Eu gostaria de não perder mais nenhum amigo, mais nenhum aluno. Gostaria muito. Sei que a ordem natural é que eu perca mais alguns, mas que seja pela idade, que seja pelo curso natural da vida.
que eu não tenha mais que ter essa sensação de fiz de tudo, tudo ao meu alcance, tudo do meu conhecimento, mas a vida levou. O estresse. Era muito relatado pelas duas últimas pessoas. Estresse, saco cheio, muita coisa, muita cobrança, muito serviço. Via pouca diversão nessa turma. Extremamente alegres. Passaria horas conversando com essas duas pessoas, sentada numa mesa, comendo alguma coisa, tomando alguma coisa em qualquer lugar. Passaria horas conversando, horas. Mas por que essas pessoas se divertiam pouco? Por que elas aproveitavam pouco? Eu vou continuar, vou fazer melhor ainda do que eu posso para tentar salvar muito mais pessoas. Alguém me disse hoje, durante o velório, quem sabe não poderia ter sido isso antes, se eles não tivessem procurado vocês. Eu juro que eu não sei. Eu juro, não sei. E o que me pega é o que eu tenho que fazer daqui para frente para atingir mais pessoas. Para fazer com que elas entendam, vai cuidar da sua saúde, pelo amor de Deus. Às vezes é tarde. Engraçado que a vida segue. Hoje seria um dia que eu estaria treinando esse aluno. Amanhã é um outro dia de treino dele, bem estruturado, bem montado. Era uma pessoa que tinha lá suas particularidades com atividade física. Alguns exercícios ele odiava fazer, mas fazia todos. Mesmo não gostando de atividade física, mas fazia. E no momento de despedida ali, agradeci pelo tempo que foi me dado ao lado dessa pessoa. E eu saí dali percebendo, poxa, a vida segue. Ele não tem ideia se os filhos vão pagar as contas, se a mulher vai fazer a compra, se o chefe dele vai estar resolvendo os problemas amanhã. E na real todo mundo vai se virar. E a preocupação que ele tinha ali de tudo, de ter que resolver tantos problemas, porque ele era um cara que resolvia muito problema. Alguém vai ter que resolver, cara. Eu acabei de receber uma mensagem agora, e por curiosidade, o horário que esse aluno treinava era um horário que não tinha mais vaga. E eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa precisando treinar esse horário. Que eu dispensaria essa pessoa por não ter vaga, e a vaga dele já vai ser substituída, já vai ter outra pessoa. E aí eu fico me perguntando, vale a pena eu me estressar, vale a pena eu ficar nervoso, vale a pena eu trabalhar tanto, vale a pena todas as coisas que eu faço que me deixa de cabelo branco, que se eu não estiver aqui, alguém vai fazer, alguém vai resolver. E que eu não tenho que me estressar tanto, cara. Tenho que fazer, mas não me estressar. Meu Deus, eu não... Talvez esse vídeo eu vá postar para eu um dia ver isso. Não vai ser para ninguém, eu não vou colocar título, não vou colocar nada. A tal da crise dos 40, será que é isso? Já fiz muita coisa na vida que não me orgulho. Mas eu sempre cuidei pelo menos da minha saúde. E eu venho vendo que nos últimos 2 anos em que na verdade eu empreendo já há 6 anos, mas os últimos 2 anos eu tenho realmente me abandonado e vivendo em função dos outros. E se fosse eu? A vida ia seguir. Não sei nem com quem eu tô falando, para quem eu tô falando, se eu tô falando sozinho. Eu só precisava da minha câmera para criar coragem e falar com alguém. Passei o dia sem conversar com uma pessoa. Nem com a Carol conversei hoje. E lá sentado hoje do lado dele, vendo ele lá, a gente nunca sabe que é a última vez, né? O último dia eu falei, até logo, te vejo amanhã. Ótimo dia hoje. Te vejo amanhã.
E se eu soubesse que era o último dia que eu ia ver ele, cara? Eu tinha coisas pra conversar com ele hoje. E se eu soubesse que era o último dia, o que será que eu faria? O que será que ele faria? Se hoje for o meu último dia, se fosse o seu, sei lá se alguém tá assistindo isso. Ai, que sensação ruim, meu Deus do céu. Menos de 2 anos passando isso de novo. O que você faria se fosse o seu último dia?